Então vamos nesse momento agora Vamos ahora ler a mensagem da palavra de Deus. leer el mensaje de la palabra de Dios. Vamos ler o Apocalipse capítulo 2, Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, do versículo 1 versículo 1 até o versículo 7. hasta el versículo 7. Glória a Deus. Gloria a Dios. A carta às 7 igrejas da Ásia. Carta a las 7 iglesias de Asia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Primera carta a la iglesia de Éfeso. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra de Dios. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizes ser apóstolo, e não são, e tu achastes mentirosos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Y has sufrido y tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tens, porém, isto, que aborrecesses as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Y quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amém. Amén. Grita: meu Deus, Mi Dios, meu Pai, mi Padre, fala aos nossos corações. habla a nuestros corazones. Estamos prontos para ouvir a tua voz. Estamos prontos para escuchar tu voz. Eis-me aqui, Senhor. Heme aquí, Señor. Fala o que nós precisamos ouvir. Habla lo que precisamos escuchar. Edifica nossa fé Edifica nuestra fe através a través da sua bendita e santa palavra. de su bendita y santa palabra. Fala conosco, Senhor, Habla con nosotros, Señor, e repreende todo o mal y reprende todo mal que quer atrapalhar que quiere atrapar a tua santa mensagem. tu santo mensaje. Salva as almas, Senhor, Salva las almas, e Señor, abra a mente y habla mente daqueles que estão no engano, de los que están en engaño. e abençoa, Senhor, Y bendice, Señor, a todos a nós. todos nosotros. Amém. Amén, Jesús. Glória a Deus. Poder se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia, en su corazón. Queridos irmãos e irmãs ouvintes Queridos hermanos oyentes de todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y la tierra, peça a atenção de todos agora a mensagem da palavra de Deus. presten atención al mensaje de la palabra de Dios. Deus diz na sua palavra: Dios dice en su palabra, o Senhor Deus está no seu santo templo. Señor Dios está en su santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Cállese delante de él toda la Então tierra. ouça agora essa grande revelação de Deus. Escucha esta grande revelación de Dios. É do livro do Del Apocalipse. libro de Apocalipsis. O Apocalipse é o livro atual. Apocalipsis, libro actual. É o livro pertinente. Libro pertinente. É o livro desta época. Libro de esta A época. revelação que Deus entregou La revelación que Dios entregó de Jesus Cristo de Jesucristo ao apóstolo João, al apóstol Juan para mostrar aos seus servos para mostrar a sus siervos as coisas que brevemente devem acontecer. las cosas que en breve A sucederán. Bíblia diz que pelo seu anjo as enviou Por su ángel las envió, e notificou a João, seu servo, notificó a Juan su a siervo, qual testificou da palavra de Deus testificó de la palabra de e do Dios testemunho de Jesus y
Cristo, el testimonio de de Jesucristo, tudo que tem visto. todo lo que ha visto. Então João agora, meus irmãos, é o único membro líder, El único miembro líder, pastor da igreja pastor de la no iglesia, primeiro século vivo. el primer siglo vivo. Todos os apóstolos tinham sido mortos pelos viés do martírio. Todos habían sido muertos por los A fieles mártires. igreja estava sofrendo, meus irmãos, La iglesia estaba sufriendo ataque poderoso ataque poderoso por parte da política. por parte de la A política. igreja já sofria ataque La iglesia sufrió un ataque de das religiões pagãs, las religiones paganas, da seita e heresia. de las sectas y herejías. Muitas vezes os apóstolos eram presos, Eran presos a veces los julgados, apóstoles, mas depois liberados. juzgados y liberados después. Porque era julgamento de líderes Era juicio de líderes, de religiões de religiones e de y comunidades. de comunidades. Mas agora aqui era o poder político, Era poder político. o qual o imperador mundial, o imperador das El trevas emperador de las tinieblas do Império Romano del Imperio Romano estava sendo usado por Satanás. estaba siendo usado por O Satanás, qual imperador que assumiu o posto que había asumido el puesto, agora se autotitulou como um Deus se autotituló como Dios. e exigia que fosse adorado. Exigía ser adorado. Ele também fez um ecumenismo. Hizo O ecumenismo. que é um ecumenismo? ¿Qué es un ecumenismo? Associação de todas as religiões Asociación de todas las religiones para serviço a Ele. para servicio a Él. Então agora, como a igreja de Cristo é separada do pecado, Una iglesia de Cristo separada del os pecado. apóstolos de Cristo que aprenderam com Jesus a porta estreita, Apóstoles que aprendieron la puerta estrecha con que Jesús. Deus não divide a sua glória com ninguém, Que Dios no divide su gloria con nadie. a igreja começa a passar a ser perseguida La iglesia pasa a ser perseguida e morta. y muerta. As famílias dos La cristãos familia de los cristianos sofria muito. sufría mucho. Quem tinha suas crianças, Tenían niños, parentes, parientes, que não negasse a Jesus, no negase a Jesús, eram mortos. eran muertos. Mas também isso Deus permitiu Eso Dios permitió devido à apostasia de algumas igrejas debido a la apostasía de algunas e de iglesias, alguns irmãos de algunos hermanos e de alguns obreiros y de algunos obreros que dividiram a obra de Deus, dividieron la obra de Dios, começou a trazer escândalos trayendo escándalos para a obra do Senhor. para la obra del Señor. Mas até aqueles que eram fiéis começou a sofrer. Aquellos que eran fieles comenzaron a sufrir. Então agora João está capturado em Éfeso, Cuando está capturado en Éfeso, levado para Roma llevado para Roma, e ali é julgado juzgado, e enviado para Patmos. enviado para Patmos. E ali João naquela prisão, Cuando caía a prisión ahí, numa ilha en una isla deserta, desierta escura, y oscura, sem comida, sin comida, sem bebida, sin bebida, para beber água, para tomar agua, começou a sofrer ali. comenzó a sufrir. E agora as igrejas Y las iglesias sendo atacado siendo atacadas pelas religiões pagãs, las religiones paganas, as igrejas que foram fundadas pelo Espírito Santo, iglesias fundadas por el Espíritu começou a ser Santo, atacado comenzaron a ser atacadas pelo sistema por el sistema dos nicolaítas, de los nicolaítas, pelo sistema das falsas de religiões, las falsas agora religiones, contaminando contaminando a mente la mente dos irmãos. de los hermanos. Então ali João Ahí Juan já estava sabendo do que estava acontecendo está sabiendo lo que sucedía, nas igrejas em las e iglesias. muito preocupado agora. muy preocupado ahora. Creio que ele começou a entrar ali em oração. Comenzó a entrar en oración, yo E creo. aqui se cumpre o que Deus fala na sua palavra. Cumple lo que habla en su palabra, Dios. Eu sou bem presente com socorro Se presente con el socorro na hora da angústia. en la hora de la angustia. Entonces, João tem a revelação de Deus. tiene la revelación de O Dios. Apocalipse. O Apocalipse. Ele vai narrar a história verídica Narra la historia verídica. desde a primeira e segunda vinda de Jesus. Primera y segunda venida de Da Jesús. primeira compreende nascimento, Primera comprende nacimiento, morte, muerte, ressurreição resurrección, e ascensão aos céus, ascensión a los cielos, que aponta que apunta para as profecias las profecías dos últimos tempos, de los últimos que tiempos. vai compreender a segunda vinda de Cristo, Comprende la segunda venida de que Cristo. vai compreender Y va a comprender o arrebatamento da igreja, el arrebatamiento de la a grande iglesia, tribulação, la gran tribulación, o juízo final, el juicio final, novo céu e nova terra. nuevo cielo y nueva Então tierra. Deus diz para João: Dios dice a Juan, escreva as coisas que tem visto agora, escribe las cosas que has visto ahora, as que depois hão de acontecer después han de daqui acontecer para frente de aquí adelante, e também futuramente. también futuramente. Então é um livro também profético, Libro profético, que não é somente para alertar os crentes da época, no solo para los de la mas época, são profecias bíblicas son profecías bíblicas para alertar também os crentes de outras gerações. para alertar a otras generaciones también. Então agora, meus irmãos e irmãs ouvintes, Hermanos oyentes, o apóstolo João começa a receber. el apóstol Juan comienza a recibir. Aí Jesus vem com o corpo glorificado. Jesús viene con cuerpo Ele glorificado, não vê mais o Senhor Jesus, aquele corpo sanguentado, con aquel cuerpo com ensangrentado, as vestimentas rasgadas pela chicotada, con vestiduras rasgadas por los com a chicotes, coroa de espinho, con corona de espinos, sangrando não. sangrando. No, Ele vê Jesus com o corpo glorificado,
glorificado, viene con cuerpo glorificado, corpo de luz, cuerpo de luz, com as vestimentas resplandecentes, con vestiduras brillantes, com olhos de fogo que compreende a onisciência de Deus, ojos de fuego de omnisciencia de Dios, a espada que sai da boca de Jesus, espada que sale de la boca de Jesús, compreende a onipotência de Deus, o poder da sua palavra, comprende la omnipotencia de Dios, de su e a palabra, onipresença através dos pés de fogo, y la omnipotencia de los pies de e as fuego, vestimentas cumpridas que significa a santidade de Deus, vestidura larga que es la santidad que de é Dios, firmeza com cinturão de ouro. firmeza con el cinturón de E oro. Jesus mostra para João que ele está no controle das igrejas, Eso muestra que está en control de que las ele está no iglesias, meio dos candeeiros, dos 7 castiçais, en medio de los 7 candeleros. e as mãos direita de La Jesus mano derecha de Jesús está as 7 estrelas, son las 7 estrellas, que compreende que Jesus ele que sustenta a igreja, que dice que Jesús sustenta os la iglesia. pastores, os irmãos, as irmãs, para não temer, Pastores y hermanos, para no e temer, para João não temer, para Juan no temer, porque a igreja de Cristo está nas suas mãos. pues la iglesia de Cristo está en sus manos. Aquilo que estava acontecendo é profecias bíblicas que tinha que acontecer, Eran profecías que tenían que suceder porque já desde o primeiro século desde el primer siglo ya. os apóstolos da igreja primitiva Apóstoles de la iglesia já primitiva aguardava ansiosamente guardaban ansiosamente pelo retorno de Cristo por el retorno de para Cristo vir buscar a sua igreja. a buscar su iglesia. Tanto é que Paulo nas suas cartas, Tanto que Pablo en sus pelo cartas, que ele escreveu, por lo que escribió, ele já se preparava naquela época pelo arrebatamento da igreja. ya se preparaban para el arrebatamiento Porque de la iglesia. Jesus, Porque Jesús, quando profetizou no Monte das Oliveiras, como profetizando en el monte de los ele não olivos, falou vai tal hora, tal data, tal ano lá vaya tal data, tal fecha, que ya, eu vou voltar, não. que yo voy a volver. Jesus não deixou data especificada da sua volta. Jesús no dejó fecha para su venida. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do No Homem, decía el día ni la hora que vendrá el mas Hijo nos del Hombre. alertou através dos Nos sinais. dijo a través de las E señales. nós estamos vendo esses sinais acontecer. Estamos viendo las señales Os acontecer. sinais de cataclismo na natureza, El cataclismo de la naturaleza. sinais de guerras, De guerra, señores. rumores de guerras, Rumores de guerras. filho contra pai, Hijo contra padre. pai contra filho, Padre contra hijo. o aumento da violência El aumento de la e o violencia. aumento do pecado. Y el aumento del pecado. Porque em outro texto diz a palavra de El Deus texto dice la palabra de que a Dios. vinda de Jesus seria como nos dias de Noé. Sería con los días de Noé la Quando venida. você vai ler o texto de Gênesis 6, Nos dice Génesis 6. o que fez com Deus se irasse com o homem? ¿Qué hizo que Dios se irase Por con el causa da hombre? perversão do homem, Por causa de la perversión da del hombre. imoralidade do Y homem de la inmoralidad del e hombre. da violência. De la violencia. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Exactamente eso que vivimos. Como também foi nos dias de Ló. Como fue en los días de Lot. O que tinha nos dias de Ló? ¿Qué había en los días de Lot? Incredulidade, Incredulidad, violência Violência. e prostituições e adultérios. prostitución y adulterio. Então tudo isso Todo eso, fez, meus irmãos e irmãs ouvintes, hermanos y hermanas oyentes, que Deus se irasse que Dios se e irase. destruísse nos dias de Noé Estuviese como en los días de e Noé nos dias de Ló. y en los días de Lot. E novamente, Nuevamente, o mundo está nessa situação. el mundo está en esa Só situación. que Deus está dando sinais da sua vinda. Dios está dando señales de E su para venida. nós cristãos, ao ver esses sinais, Nosotros al ver esas para señales, nós não se assustar, para no asustarnos, mas sim erguermos nossa así cabeça, levantar la cabeza, porque a nossa redenção pues nuestra redención está próxima. está cercana. E outro sinal que Jesus deixou, Otra señal que Jesús dejó, um dos sinais mais perigosos, señales más é os peligrosas, sinais internos señales internas na igreja de Cristo, en la iglesia de Jesús. onde a apostasia e o esfriamento ia tomar conta. Apostasía y frialdad iría a tomar cuenta. Então agora aqui Jesus aparece para João, Jesús aparece para Juan, dá a revelação a João, da la revelación a Juan. e João começa a escrever. Juan comienza a escribir. Aí a primeira revelação, La primera revelación, o primeiro recado que Deus tem a dar, el primer recado que tiene a dar, é a igreja de Éfeso. la iglesia de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Fue fundada por Pablo. Paulo, quando foi na sua terceira viagem missionária para Éfeso, En su tercer viaje misionero para Éfeso, depois de se deslocar de Corinto, después de dislocarse de Corintio, que está localizado na província da Caia, está en la provincia de Acaya, ele ficou 1 ano e 6 meses lá pregando, 6 meses predicando, agora se desloca para Éfeso. se disloca para Éfeso, E ali começa a ser usado por Deus num grande avivamento, comienza a ser usado en un gran avivamiento por Dios, combatendo ali a idolatria. combatiendo la idolatría. O poder de Deus foi tão grande na vida de Paulo, Tan grande en la vida de Pablo el que poder de até Dios, mesmo os bruxos que hasta los brujos daquela cidade de las ciudades ahí queimaram
queimaram seus livros em praças públicas Quemaron su libro de brujería en la e plaza pública. aceitaram Jesus. Y aceptaron a Jesús. Porque Éfeso Pues Éfeso era ali o local era el local da bruxaria, de la brujería, do del ocultismo ocultismo e de muitas imoralidades. y de muchas inmoralidades E también. Paulo fixou ali Pablo quedó ahí por 3 anos por 3 años, uma cidade de 300 mil habitantes na época, con 300.000 habitantes de la que tinha época. como adoração no panteão lá, adoração a Diana, Adoraban a Diana en el uma panteón, deusa pagã. una diosa pagana. E o templo de Diana era tão rico Era tan rico el templo de que até Diana os lixos do templo de Diana que está la basura del templo de Diana. abastecia o comércio em Éfeso. Abastecía el comercio en Éfeso. Você vê como que era. ¿Ves cómo era? Então ali tinha muita idolatria. Tenía mucha idolatría. Mas Paulo começou a combater a idolatria. Pablo combatió la idolatría. Muitas almas começaram a se converter a Jesus. Muchos se convirtieron a Jesús. Paulo começou a combater os falsos profetas. Comenzó a combatir los Porque falsos ele tinha profetas. muito falso profeta. Sabía muchos falsos Que profetas. se autotitulava apóstolo, Se titulaba apóstol se autotitulava profeta de Deus, y profeta de Dios, mas não era. pero no lo era. E muitos deles, Muchos de ellos, ao conhecer o ministério de Paulo Conocer el ministerio de e a Pablo sua igreja fundada y ali, la iglesia fundada ahí, muitos deles começou a querer se infiltrar na igreja. comenzaron a infiltrarse en la iglesia, Começou a se levantar e entregar profecias, entregando profecías, entregar revelação, entregar revelación. e Paulo barrou eles. Paulo les Porque impidió. Deus já revelou para Paulo Que Dios que reveló as para Pablo profecias deles, a profecia de as ellos, revelações deles, as revelações de as ellos, doutrinas que eles pregavam, que predicaban las não doctrinas, era de Deus. no eran de Dios. Então aquilo gerou muita perseguição Generó persecución mucha à igreja, a la iglesia, mas Paulo não desistiu. pero Pablo no desistió. Então agora Paulo Ahora Pablo cumpriu cumplió a missão ali, la misión, estabelecendo aquela igreja estableciendo la na iglesia, doutrina do Senhor. la doctrina del Señor. E agora Paulo também Pablo también é capturado es capturado, e martirizado em Roma. martirizado en Roma. E aí veio o seu sucessor, Vino su sucesor, jovem Timóteo, el joven foi Timoteo, consagrado a pastor consagrado pastor, e começou a liderar aquela igreja comenzó a liderar la iglesia, ungida pelo Senhor. ungida por el Señor. Mas quando Paulo estava preso Pablo estaba preso para ser julgado, para ser juzgado. eu creio que Timóteo ele ficou, meus irmãos, Creo que Timoteo quedó muito ali preocupado, muy preocupado. que já começou alguns dos irmãos se apostatar Comenzó a apostatarse com a ausência de Paulo, la ausencia de Pablo. começou a se apostatar da Se fé. apostataron de la fe. Lá em 1 Timóteo capítulo 4 ele diz, 1 Timoteo 4 dice, manda a carta para a igreja também. una carta para la iglesia Ele diz, también. o Espírito expressamente El diz Espíritu expresamente que nos dice últimos que en tempos los últimos tiempos alguns se apostatariam da fé, algunos se apostatarían de la dando fe, ouvidos a espíritos dando enganadores espíritus e a engañadores, doutrina de demônio, a doctrina de pela demonios, hipocrisia de homens que falam mentira. hipocresía de hombres que Por hablan que mentira. estava acontecendo isso? ¿Por qué sucedió Porque os eso? nicolaítas estavam invadindo a igreja, Nicolaitas invadían la falando iglesia, mentira, hablando mentiras, falando que tinha sido consagrado. diciendo que había sido E outros consagrado, também estavam invadindo a igreja, invadiendo la iglesia, inventando calúnias acerca de Paulo, inventando calumnias sobre fazendo Pablo, com que o povo se apostatasse da fé diciendo que el pueblo se e apostatasse de la fe, voltasse para o mundo, volviese al mundo, voltasse para o judaísmo. volviese al judaísmo. Então agora Paulo envia essas cartas Envia essas cartas e começa a exortar Exorta a igreja e a Timóteo para passar a igreja, iglesia de Timoteo para pasar a la onde iglesia. Deus começou a avivar a igreja. Dios comenzó a avivar la iglesia. Mas novamente, Pero nuevamente, Timóteo também Timoteo también é martirizado es também. martirizado. Aí vem agora Viene ahora o apóstolo João el apóstol Juan e assume y asume a liderança de todas as igrejas, la alianza de todas las e iglesias, principalmente de Éfeso, principalmente e Éfeso, continuou pregando, y continuó porque predicando. começou um ataque poderoso Es un ataque poderoso por parte da política. por parte de la política. Mas João, com a idade bastante avançada, con edad avanzada, ele não desistiu no desistió, e continuou pregando continuó a predicando doutrina do la Senhor. doctrina del Señor. Então agora, quando ele é capturado em Éfeso Cuando él es capturado en Éfeso, e levado para Roma, llevado para Roma, julgado e enviado a Patmos, juzgado y enviado a Patmos, agora os falsos los profetas, falsos profetas, os enganadores, engañadores, entrou, entraron, achou facilidade era una facilidad para entrar na igreja, para entrar en la iglesia, para querer bagunçar a igreja. para querer desordenar la Aquela iglesia. igreja de Éfeso era uma igreja conhecida, hein? Una iglesia conocida ahí, Fundada por Paulo, fundada por Pablo, igreja de doutrina. iglesia de doctrina, Agora também começa a ser atacada. comienza a ser atacada. Aí agora João escreve a carta para a igreja de Éfeso. Juan escribe la carta para la O iglesia de Éfeso. anjo da igreja que está em Éfeso diz: aquele que tem na sua destra Aquel que tiene en su diestra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 siete castiçais. estrellas en medio de los siete Está castizares. mandando um recado para a igreja: olha, Mire, dice, aquele aquel que
que está em Éfeso, diz aquele que está na sua destra, aquel que tiene su as diestra. 7 estrelas. Tá falando, Jesus está mandando um recado. Jesús está mandando Eu un estou recado. avisando a vocês. Está avisando usted. Não é meu recado, não. No es recado, no. Eu estou mandando um recado de Jesus, que me deu a revelação, a autorização para entregar a vocês. No es recado de Jesús que me dio Eu autorización. não para estou entrar. aqui Yo no estoy aquí para ir, que eu não tenho poder da onipresença. con mi presencia. Mas Jesus, que tem as 7 estrelas, Jesús que tiene las 7 está estrellas. nos meios dos caçais, que é o Deus Todo-Poderoso, En medio de los candereros. que é o Deus onisciente, onipresente, conhece tudo. Que es el Dios que conoce todo. Não adianta vocês esconderem. No adelante usted esconderse. Não adianta vocês fazerem coisas O erradas. hacer cosas erradas. Não adianta vocês fazerem nada oculto. O nada oculto. Porque Deus, Jesus está falando, eu conheço as tuas obras. Yo conozco tus obras. Eu conheço o trabalho Conozco el trabajo. de quem está trabalhando corretamente na igreja. ¿Quién trabaja correctamente en la E quem iglesia? está de enganação. ¿Quién está en engaño? Eu conheço a tua paciência. Conozco tu paciencia. Diante das tribulações e lutas que vocês estão passando. Ante tribulación y lucha que Eu pasa. conheço que não pode sofrer os maus. Conozco que no pueden sufrir los E malos. pusesse a prova aqueles que devem ser apóstolo. Usted aprueba lo que dice ser E não apóstol. são. Y no lo son. E tu achasses Y mentiroso. los oías ser mentirosos. Jesus conhece. Jesús Que conoce. mesmo ali, Mismo ahí. diante Delante. da ausência de João, La ausencia de Juan. reconheceu que a igreja foi firme na doutrina. Conoció que la iglesia fue firme. en la Não doctrina. deixando os nicolaítas No dejaron a e Nicolás. nem os falsos profetas Los falsos profetas. destruir a obra de Deus. Destruir la obra de Dios. E sofresse, tem paciência. Tienes paciencia, E sufriste. trabalhasse pelo meu nome. Trabajaste por mi nombre. E não te cansasse. No te cansaste. Então Jesus reconhece Jesús reconoce o trabalho da igreja, el trabajo de la a iglesia. honestidade dos irmãos, La honestidad de los hermanos. aqueles que são fiel. Aquellos que son fieles. Mas só que Jesus agora manda uma advertência. Jesús manda una Porque advertencia. agora, por quê? ¿Por qué? A apostasia começou a tomar conta do ministério. La apostasía tomó cuenta del ministerio. Aquilo que os irmãos pregavam no passado, eles começaram aos pouquinhos a deixar de lado. Comenzaron a dejar de lado de a poquitos. Aí Jesus pega e manda a carta dizendo, mas tenho porém contra ti, Pero tengo contra ti, manda la carta. que deixaste o teu amor. Que dejaste tu primer amor. Deixou o primeiro amor. Dejó el primer amor. O amor El amor. a Deus. A Deus. O amor pela doutrina de Jesus. El amor por la doctrina de Da Jesús. santificação do corpo e alma e espírito. De santificación, cuerpo, alma, espíritu. Que deixaste o primeiro amor. Dejaste el primer amor. Uma igreja que foi avivada. La iglesia avivada. Ah, por que não está acontecendo mais milagres? Que no sucede más milagros. Por que não tem mais cura? Que no hay más Por que cura. as pessoas não se convertem No mais? se convierte más. Como quando era Paulo aqui. Como era con Pablo aquí. Porque não tem o Espírito Santo. No tiene el Espíritu Santo. Porque é o Espírito Santo que convence os corações a se arrepender do seu pecado. Convence los corazones de arrepentirse del E pecado. vós é templo de Deus. De ser templo de Dios. E o Espírito Santo habita em vós. El Espíritu Santo habita en ustedes. Então a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, No entristezcáis el o Espíritu qual Santo. está selado para o dia da redenção. ¿Cuál está sellado para el día de la Então redención? vós entristeceis o Espírito Santo Entristecido el com Espíritu o Santo. pecado, Com o pecado. com a imoralidade, Com a imoralidade. com a mentira, Com a mentira. com a falsidade, Con falsedad. dando vaga Dando para espaço. falsos profetas, Para falsos profetas. infiltrar na igreja. Infiltrar-se na igreja. Então agora Deus está falando, lembra de onde caíste, ¿Recuerda dónde caíste? aonde começou o erro. ¿Dónde comenzó el error? Você começou no erro colocando uma pessoa que não está adequada para ficar na igreja. Colocando una persona que no está Deus adecuada a está quedar. falando, tira do cargo. Saca del cargo. Essa pessoa que está atrapalhando a obra, Está atrapalhando la obra. seja na rádio, Sea en la radio. seja na igreja, Sea na iglesia. fazendo incorretamente, Haciendo incorrectamente. não está de acordo com a doutrina. Está de acuerdo con la doctrina. Lembra-te disso. Recuerda de eso. Então retira agora mesmo. Retira ahora mismo. O que aconteceu? ¿Qué aconteció? Eles começaram a enxergar Comenzaron a mirar que tinha mal. que había mal. E Deus começou a exortar. Dios comenzó a A exhortar. mesma coisa somos nós. Lo mismo nosotros. Quantas igrejas que eram de doutrina, La iglesia de doctrina que eram eran fiel a Deus, fieles a Dios. que começou agora depois cair, Comenzaron a caer porque começaram a ficar cegos, porque quedaron não ciegos. dava mais lugar ao Espírito Santo. Ya no daban lugar al Espíritu Santo. Começou a remover os marcos antigos Removieron marcos que os antiguos. nossos pais deixaram. Los padres dejaron. E aí o diabo começou a entrar com pecado e com tudo, Comenzó a entrar con pecado y con todo el diablo. destruindo a obra do Senhor. Destruyendo la obra del Señor. Aí Deus, lembra-te onde caíste Recuerda dónde caíste. e volte ao primeiro amor. Vuelve al primer amor. Lembra depois de onde caíste e arrependeste. Recuerda dónde caíste y arrepéntete. Porque não adianta só lembrar e não se arrepender. No solo recordar y no arrepentirse. Lembra-te Recuérdate de onde caíste de dónde caíste. e se arrependa. O que é se arrepender? ¿Qué es arrepentirse? É voltar o amor a Cristo Volver al amor a Cristo. e deixar o pecado. Y dejar el pecado. Deixar as heresias de lado. Dejar las E herejías de lado. começar tudo de novo. Comenzar todo de E nuevo. se arrepender de coração. Es arrepentirse de Se corazón. humilhar. Humillarse. Reconhecer o seu erro. Reconocer su error. Reconhecer que você errou. Que usted errou. Reconhecer que você pecou contra Deus. Que usted pecou contra e se Dios. humilhar nas potentes mãos de Deus. Humillarse nas potentes Que o manos de Senhor Deus. te exaltará. El Señor te exaltará.
lembra das tuas obras, quando não brevemente a ti virei, sino en breve e tirarei do seu lugar quitaré de su lugar o teu castiçal, tu candelero. você não te arrependeste. No te arrepientes. Deus está falando com o líder da igreja. Dios habla con el líder de la Ele está iglesia. falando com a igreja, se você não se arrepender, Si usted no se não arrepiente, pôr a igreja no eixo, no poner a la iglesia en não el- tirar a tal pessoa que está na frente do trabalho errado, no sacar de la persona que está en eu errado, vou mover o seu castiçal. yo quitaré tu Eu candelero. posso mover a liderança. Puedo mover los Eu líderes. posso mover o pastor. Puedo mover al Eu pastor. posso tirar tudo Puedo quitar e todo. colocar servos adequados para dirigir a obra de Deus. Colocar siervos adecuados para Então la obra de você Dios. se arrependa. Se arrepienta. Você é líder dessas igrejas Usted líder de esa que iglesia. abandonaram a doutrina de Deus, Abandonar la doctrina de que Dios. abandonaram a doutrina de Jesus, La doctrina de Jesús. a obra que Deus fundou na terra. A obra que Dios fundó en la tierra. Independente a plaga se é primitiva ou outra, Se é primitiva ou mas outra. que começou Na doutrina de Deus. na doutrina de Deus. Deus está falando para vocês, falsos profetas, Isso habla para você, falso profeta. líderes que se apostataram, Líderes que apostatados. trouxeram bagunça para igrejas de Deus. Trajeron desorden a la Deus iglesia vai de Dios. mover o castiçal de vocês. Va a mover el candelero de Deus ustedes. vai remover todos vocês. Vai mover todos E no ustedes. dia do grande avivamento final, No dia do grande avivamento essas final. igrejas vão se unir na doutrina As igrejas se vão unir e na doutrina. pregar o santo evangelho de Deus na terra. Y predicar el santo evangelio de Dios en la tierra. Volte ao primeiro amor. Vuelvo al primer amor. Por que antigamente as igrejas eram todas unidas? Que todas unidas eran. Olha aqui, as igrejas tinham vários lugares, vários ministérios. Tenía varios ministerios. Igreja de Éfeso, de Tiatira, Éfeso, de Tiatira, Pérgamo, Pérgamo, de Sardes, Sardis, de Laodiceia, Laodiceia. diferentes cidades, diferentes nomes, Diferentes nomes. mas toda estava adequada na doutrina. todos en la doctrina. Mas devido à rebeldia do homem, No la rebeldía del as hombre. igrejas começaram a se apostatar. Comenzaron a apostatarse. A en la rebeldía. mesma coisa nos dias de hoje. Lo mismo hoy. As igrejas 50 anos atrás, 50 anos os irmãos atrás. que são mais cabeça branca sabem Hermanos más ancianos como saben. que eram as antigas igrejas. Como eram as antigas que se igrejas. tinha diferença. Como era a diferença. Os cristãos. Com os cristianos. Quando as pessoas olhavam. As pessoas miravam. Pastor, cristão. Pastor cristiano. Sempre foi respeitado na rua. Sempre foi respeitado pela na calle. população. Por las por personas. aqueles povos que não era. Por los pueblos que no Porque eran. eles tinham espelho. Porque tenían Que espejo. transmitia a luz. Transmitia a luz. Resplandecia a imagem de Jesus em seus rostos. Resplandecia Jesús en su E eram rostro. respeitados. E eram respeitados. Vê hoje como está a situação. Mira la situación hoy. Tantos escândalos, Tantos escândalos. tantos adultérios, Tantos adultérios. tantas imoralidades. Tanta imoralidade. Olha que esses crentes envolvidos com essas redes sociais, E envolvidos com redes o sociais. escândalo que tem causado, Escândalo causado. crentes envolvidos no meio de política, Crentes em no política. meio de coisas erradas, Meio de coisa errada. são até mesmo presos, Hasta presos. não por amor ao evangelho, Não por amor ao foram evangelho. presos que foram investigados porque estavam vendo coisas erradas. Foi investigado que Olha estava que errado. escândalo, Mira que escândalo. para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Tudo isso apostasia. Isso apostasia. E a Bíblia diz, A Bíblia é diz. mistra que vê os escândalos, Mistra que vê os mas escândalos. ai de quem vê os escândalos. Pero ai de quem mira os Deus vai escândalos. remover o castiçal de cada um. Deus vai remover o Deus castiçal vai de tirar cada o um. poder das mãos deles, Vai tirar o poder porque das eles mãos. estão como a Babilônia, Estão como a Babilônia. que se arrogava, que se tautilava, Se cautelava. seria poderosa, Seria poderosa. mas no grande dia da vinda de Jesus, grande dia da vinda ela de será Jesus. pisada Será pisada pelos pés de fogo pelos pés do de fogo. Santo Cordeiro de El Deus. Santo Cordero de Dios. Então, meus irmãos e irmãs ouvintes, Hermanos de oyentes. todo o Brasil e toda a terra, Así en toda la tierra. Jesus falou com a igreja de Éfeso Falou com Éfeso. e também está falando com todas as igrejas desses dias, Todas as igrejas destes porque dias. a revelação de Jesus Cristo, La revelación de Jesús. qual Deus deu a João, Que dio a Juan. escreve as coisas que do passado, As coisas que do passado. as que tem visto, Que has visto. as que são presentes, Que são presentes. e as que depois desta hão de acontecer. Que después de esta sucederán. E isso já está acontecendo. Y eso ya está sucediendo. Quantas igrejas estão apostatadas? ¿Cuántas iglesias apostatadas? Já não prega mais a doutrina do Senhor. Predica más doctrina del Señor. Tem uns instrumentos bons para pregar, mas não prega. Instrumento bueno, pero no predica. Estão igual os nicolaítas, Estão como os nicolaítas. conquistadores de povos. Conquistadores de pueblo. Só pregam bênçãos financeiras. Solo bendición financiera. Só pregam o bem-estar hoje, aqui e agora. solo predica Mas bienestar. não prega o reino do céu. Não predica o reino Não do céu. prega a santificação. E a santificação. Não prega sobre a volta de Jesus. E la venida de Jesus. Não prega sobre o inferno. E el infierno. O inferno. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Eso fue quien más predicó del infierno. Jesus, em 46% das suas palavras, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Habló más del infierno que del cielo en 46%. Jesus Cristo falou. Jesucristo habló. Pregar sobre o céu, Predicado del cielo. pregar conserto, Conserto, pregar renúncia. Predicar renuncia. A
igreja de Cristo não está aqui para pregar prosperidade e bênção, não. No está para pregar prosperidad y Tem que bendición en la pregar o iglesia. reino do céu. Tienen que pregar el E reino as del cielo. demás coisas são acrescentadas. Las demás cosas serán Elas añadidas. vêm de acordo com a nossa santificação. De acuerdo con nuestra Se você santificación. santificando sua vida, Santificando sua Deus manda de gratidão a bênção material para você. Manda de gratitud la bendición material para usted. Então lembre onde caíste. Recuerda dónde caíste. Aonde começou a cair? ¿Dónde comenzó a caer? Quando deixou de pregar a doutrina do Senhor. Dejó de predicar la doctrina del Señor. Quando deixou de impor a doutrina do Senhor na igreja. Cuando dejó de poner la doctrina del Señor en la iglesia. Quando deixou de pregar contra as vaidades de Jezabel. Dejó de predicar contra las vanidades. Quando deixou de pregar sobre a sensualidade. Dejó de predicar sobre la Olha a sensualidad. pouca vergonha que nessas igrejas. Olha a pouca vergonha das Mulheres igrejas. com saia curta, sapato, salto alto. Con falda corta, tacao alto a las mujeres. Mostrando suas peças íntimas. Mostrando sus piezas íntimas. Verdadeiro adultério, uma verdadeira prostituição. Adulterio y Entre os prostitución. homens também sensualidade. Entre hombres sensualidad. Então lembre de onde caíste e volte às primeiras obras. Recuerda dónde caíste. Você lembra quando você começou, irmã? Recuerda cuando comenzó Aquela irmã de doutrina. Aquela irmã de doutrina. Podia estar o calor que for. Tan calor que Mas ela fuere. com as vestes toda coberta e comportada. Estaba toda cubierta y Lembra, meu comportada. irmão, no primeiras obras da sua caridade? Las primeras obras de su Você caridad. converteu a Jesus na igreja de doutrina. Una iglesia de doctrina Que se andava convirtió. todo na doutrina. Estaba todo en doctrina. Com a camisa, o paletó comportadinho. Com as todo- calças comportadas. Com todas as com pantalones. bom costume. Com buenas costumbres. Tem mansidão. Tem mansedumbre. Até para falar. Hasta para hablar. E acabou tudo isso. Por quê? ¿Por qué acabó todo eso? Por que estou fraco na fé, Jesus? Porque está débil en la fe, Porque o Jesús. Senhor não fala mais comigo. No habla más conmigo. Porque não tenho mais força de orar pela madrugada. Tiene más fuerza de orar por Porque la não tenho mais madrugada. força de jejuar. De ayunar. Porque você está sem o Espírito Santo. Está con el Espíritu É o Santo. Espírito Santo que nos dá graça. Ele nos dá graça. Para orar, jejuar e santificar. Ayudar, orar y O santificar. Espírito Santo vem te avisando, meu servo. Dice, mi siervo. Minha serva. Mi sierva. Não faça tal coisa. Não haga tal coisa. Ele está teimando. Ele está temiendo. Se afasta dessa amizade. Se aparte desse. Se afasta desse vizinho. Desse vecino. Se afasta desse irmão desordenado. Ese hermano Que desordenado está corrompendo o seu bom costume. que corrompe su buena costumbre. Busca a minha face. Busca mi rostro. Mas ele não está buscando. Não está buscando. Está aí. Está aí. Caindo cada dia mais. Caindo cada dia ele mais. está sem força. Está sem força. Então agora Jesus está vendo você lembrar. Usted recuerde. Lembra de onde caíste. Recuerda donde caíste. Volte ao primeiro amor. Vuelva al primer amor. Volte a ser aquele crente fervoroso de doutrina. Volte a ser fervoroso de Volte a doutrina. ser aquele crente de unção, de jejum e oração. De oração e de de ayuno. santificação. De santificação. Que as pessoas chamavam até você de chato. Que está Mas de pode se chato. agradar o homem. Mas o importante é agradar a Deus. Orianda la baia. Oh, maravilha, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Mas para isso tem que ter o Espírito Santo. Tiene que tener el Espíritu Mas Santo. está numa vida caída. Está una vida caída. Deus não vai habitar. Dios no va a habitar. Então lembre agora. Recuerda ahora. De onde você caíste. Usted cayó. E volte ao primeiro amor. Vuelva al primer A ser amor. aquele crente fervoroso. Sea fervoroso. Que o diabo, quando te vê, ele corta a volta. Porque corta a o volta. fogo que tem em você fuego que tiene queima usted. ele. Le quema a él. Oh, glória a Deus. Então Jesus, meus irmãos, Jesús, hermanos. deu um recado. Deu um recado. Àquela igreja. A igreja. Dando recado hoje também. Recado hoy también. Se aviva perante Deus. Se aviva delante de Leia Deus. a palavra de Deus. Porque aquele que guardasse a minha palavra com paciência, Guarde mi palabra con paciencia. eu também vos guardarei. Yo también los guardaré. Da hora da tentação, De la hora de la tentación. que há de vir sobre toda a Que terra. ha de venir sobre toda la tierra. Seja um crente em Filadélfia. Un cliente de Filadelfia. Um crente fervoroso. Un cliente fervoroso. Que mesmo diante das lutas, Delante de las luchas. das tribulações, não desanimou. No desanimó. Continuou firme na presença do Senhor. Firme en la presencia del Señor. Então lembre-se, se arrependa. Se arrepienta. Muda de vida. Cambio de vida. Sai do meio desse falso profeta. Sale en medio de los falsos profetas. Sai do meio dela, povo meu. Sale en medio de ella, pueblo mío. Sai da Babilônia. Sale de Babilonia. Se reveste com Cristo. Se revista con Cristo. Na oração, no jejum. Oración de ayuno. E na santificação com o Senhor. Santificación con el Señor. Glória a Deus, glória a Jesus.
Porque se não se arrepender, pues si no se arrepiente, Deus agora está profetizando o juízo. Dios está profetizando juicio. Deus repreende e castiga todo aquele que Ele ama. Dios reprende y castiga al que ama. Se não se arrepender, Deus vai mover o castiçal. No moverá su candelero. Deus quer que você tenha autoridade. Quiere que tenga autoridad. Seja você pastor, cooperador, seja quem for. Pastor, cooperador, quien fuere. Entrega o teu caminho a Deus, não aos homens. Entrega tu camino a Dios, no a los hombres. Tema a Deus, não aos A homens. Dios, no a los hombres. Arrependa-te aqui agora, Arrepiéntete aquí ahora. porque senão eu removerei o seu castiçal. Remover su candelero. O que é remover o seu castiçal? Quiere remover su candelero. Deus vai tirar você. Dios quitará usted Deus vai até mesmo ceifar a sua vida. hasta quitar su vida. Olha que diz Jesus aqui, João. Não tema, João. No temas, Juan. Eis aqui aquele que foi morto Aquel que fue muerto e ressuscitou. y resucitó. Tem a chave do inferno e da morte. Tiene la llave del infierno y de la muerte. Até a morte está na mão de Jesus. La muerte está en la mano de Não é Jesús. Satanás, não, é No es Jesus. el diablo, sino Jesús. Ele que decreta a ordem. Él decreta la Até a hora orden. da sua morte. La orden de su E muerte. tem a chave do céu e do inferno. La llave del cielo y el infierno. Porque todo o poder foi dado a Todo Jesus. poder fue dado a Jesús. Você que canta de galo na igreja, Canta en la iglesia. seu bambambam, Si va, va. quer pisar nos outros, Que pisar en nosotros. quer ser melhor que os Que outros, sea mejor que los otros. quem manda na igreja é Jesus. Que manda en la iglesia es Jesús. Cuidado em tocar nos meus pequeninos. Voy a tocar en los pequeños. Cuidado em tocar nas minhas pequeninas. Tocar en mis pequeñitas. Ou se conserta na minha presença. Meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Entonces, queridos hermanos oyentes, Jesus está dando a exortação aqui para os anjos da igreja, usted está dando exhortación para para los os de la iglesia. pastores de igreja, Los pastores de la esses iglesia. pastores mundanos e rebeldes, Pastores mundanos y que rebeldes. estão nessas igrejas que antigamente eram igreja de Deus, Que eran la iglesia de Dios. mas eles são responsáveis pelo pecado que está na igreja. Responsables por el pecado de la Eles são iglesia. responsáveis pela bagunça que entrou nessas Por el igrejas. desorden que entró en las Eles iglesias. são responsáveis pelas lágrimas desses irmãos que estão nessas igrejas. Las lágrimas de los hermanos que están en esas Aqueles iglesias. irmãos que são fiel a Deus, Los hermanos fieles a Dios. que começaram junto com a igreja, Comenzaron junto con la iglesia. estão desprezados, Estão despreciados. estão sendo pisados, Sendo pisados. estão sendo caluniados. Calumniados. Mas Jesus Pero Jesús está dizendo, está diciendo: avisando vocês líderes, ustedes líderes, carnais e mundanos, carnales y mundanos, que aqui usurparam o posto, resultaron del puesto, bagunçando desordenando a igreja de Cristo, la iglesia de Cristo. pisando nos humildes servos de Deus. Son los humildes siervos de Dios. Se prepare, Se prepare. que o castiçal de vocês vão ser removido, El candelero será porque movido. os tais estão reservados Os tais estão reservados para o dia do juízo final, diz a palavra do Senhor. Para el día del juicio final, dice la palabra de Dios. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Então não tema a igreja de Cristo, Tema a iglesia de o Jesús. pastor Jesus Cristo, Pastor que Jesucristo. tem o controle de todas as igrejas. Control de todas las iglesias. Está mandando um recado para as igrejas dos dias de hoje, Un recado para la iglesia de hoy, do século 21. del siglo XXI. Breve eu virei En breve e vendré. vou mover o castiçal de cada um. Moveré el candelero de cada Mas uno. ainda convida, A un convidado. eu vou tirar Eu vou tirar desses muitos líderes carnais Muchos líderes e carnales. vou trazer o grande avivamento final Traer un gran avivamiento a final. todas as igrejas da terra. Todas las iglesias de la tierra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Entonces, queridos hermanos y e hermanas, tens por isso que aborrece as obras dos ahora nicolaítas, es la obra de los a nicolaitas. qual também eu odeio. Yo también odio. Aborrece é ódio. Aborrezco es odio. Deus tem ódio dos nicolaítas. Tiene odio de los E nicolaitas. vocês estão permitindo os nicolaítas entrarem? Los nicolaitas permiten entrar. Esses mundanos entrarem? Son mundanos entrar. Copiando as igrejas dos ímpios? Copiando iglesia de impíos. Copiando as Babilônia? Copiando Babilonias. Trazendo choro Trayendo lloro. aos rostos, queridos irmãos e irmãs e Queridos ouvintes? hermanos y hermanas oyentes. Tome cuidado. Tenga cuidado. A igreja não é sua. La iglesia no es suya. A igreja de Cristo, seu falso La profeta. iglesia de Jesús, falso Seu profeta. enganador. Son engañadores. Que anda profetizando mentira. Profetizando mentira. E pregando mentira. Predicando mentira. Ai, não tem nada de mais isso e aquilo. No tiene nada malo eso Não tem aquello. nada de mais os irmãos usar bermuda. Los hermanos usar Nada bermuda. demais as irmãs usar calça, Usar pantalones, usar hermanas. pintura. Usar pintura. Essa doutrina que o missionário prega Esa doctrina que el é misionero predica câncer. es un cáncer. Câncer é o pecado podre que está na sua boca, Cáncer del pecado podrido en su boca. transmitindo mentira para o povo. Transmitiendo mentira para el Então pueblo. Jesus está dizendo a vocês, rebeldes, Jesús dice a usted rebelde. volte ao primeiro amor. Vuelva al primer Senão amor. verá ai e mais ais a vocês. No vendrán ay y Porque más dos ay. céus é manifesta a ira de Los Deus cielos manifiestan la ira de sobre Dios. toda a impiedade dos homens, diz a palavra. Sobre toda impiedad de los hombres dice la palabra.
Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos y hermanas aí oyentes, está a mensagem ahí está el mensaje, da palavra do Senhor. la palabra de Dios. A apostasia começou a entrar agora na igreja de Éfeso. Apostasía entró en la iglesia de Éfeso. Começou o mundanismo a entrar. El mundanismo entrando. E Jesus manda o recado à igreja. Jesús manda recado a la iglesia. Lembra de onde caíste? ¿Recuerda dónde caíste? Mas muitos que estão tão cegos Muchos que están tan ciegos rejeitavam a doutrina de Deus. rechazaban la doctrina de Dios. Paulo, em sua segunda carta, Pablo en su segunda ele carta exorta a igreja de Timóteo de Éfeso, exhorta a la iglesia de Timoteo de que Éfeso. Timóteo estava Timoteo estaba tão ali, meus irmãos, ahí, hermanos, triste com a situação da igreja. triste con la situación de la Ele iglesia. começou a enviar para Paulo desesperado. Comenzó a hablar para Pablo desesperado Paulo falou assim: não temas, y Timóteo. dijo: no temas, Isso é Timoteo. profecia da vinda de Cristo. Profecía de la venida de E Jesús. na nossa reunião com ele. Voy a hacer reunión con él. Mas pregue, continua pregando. Continúa predicando. Pregues a palavra. Predica la palabra. Isto a tempo e fora de tempo. Tiempo y fuera de tiempo. Repreenda, Reprenda, exorte exhorte com toda paciência e doutrina. con toda paciencia y doctrina. Porque tinha que ter paciência. Tiene que tener Com paciencia. crente teimoso e rebelde, você tem que ter maior paciência. Que este rebelde tenga E paciencia. você está pregando, você está ensinando a doutrina, ele está refutando. Está refutando, enseñando la Ele doctrina. quer arrumar um meio. Quiere arrumar un medio. Ah, está me julgando. Está juzgando. Deixe-me pecar em paz. Deje de pecar en paz. Es. Não quer ouvir a doutrina do Senhor. Quiere oír la doctrina del Señor. Porque ele disse, Paulo, porque chegará um tempo. Llegará un tiempo. Qual o tempo? ¿Cuál tiempo? O tempo da vinda de Jesus. Tiempo de la venida de Jesús. Que não suportariam mais Soportaría más a sã doutrina, la sana doctrina. mas tendo comichão nos ouvidos, Teniendo comezón en los oídos. amontoaria para si Amontonaría para sí. doutores, conforme as suas próprias concupiscências, Conforme a su concupiscencia. desviando os ouvidos da verdade Viendo los oídos de la verdad. e voltando às fábulas. Volviendo a las fábulas. Isso está acontecendo. Eso está aconteciendo. Vê se você quer ouvir doutrina de Jesus. Quiero oír doctrina de Jesús. Vê se você quer ouvir sobre o céu, Si quieren escuchar el cielo. sobre a volta de Jesus, Sobre la venida de Jesús. alerta sobre o pecado. Alerta sobre el Eles não pecado. querem ver. No quiere ver. Eles querem ouvir só bênçãos materiais. Tiene bendición material. Só prega sobre dinheiro. Solo predican de Só dinero. pensa em dinheiro. Solo piensa en dinero. Mas não pensa no tesouro do céu. No piensa en el tesoro del cielo. Eles estão pensando no tesouro da terra. Está pensando en la tierra, en el tesoro. Onde a traça Donde la polilla e o ferrugem y el óxido destrói. destruyen. Mas nós, Más que nosotros, ressuscitamos com Cristo, que resucitamos con Cristo, pensamos nas coisas que vêm lá do alto. pensamos en las cosas que vienen de lo alto. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes, Jesus está falando conosco. Jesús está hablando con nosotros. Nós que estamos fiel à doutrina do Senhor, Estamos fieles a la doctrina del Señor. vamos continuar firme com Jesus Cristo. Continuar firme con Jesús. Vamos continuar firme na doutrina do Senhor. Firme en la doctrina del Señor. Aquele que está de pé, Aquel que está de pie, cuide-se cuídese para que não caia. para que no caiga, Cuide para não cair. para no caer. Que se cair, Y si caer, lembre de onde caíste recuerda dónde caíste e volte às suas primeiras obras. y vuelva a sus primeras obras. Porque senão Deus vai remover o castiçal. Si no, removerá su castizal. No ano de 2024 adiante, El año de 2024 en adelante, Deus vai fazer uma limpeza de todas as igrejas. y va a hacer una limpieza en todas las Você iglesias. vai ver o que Deus vai fazer. Verá lo que Dios hará. As portas vai abrir Las puertas van a abrir e o inferno vai se fechar y el invierno se va a cerrar com o poder da glória de Deus. con el poder de la gloria de Dios. Então aí está, irmãos, Ahí está, hermanos, a mensagem da palavra de Deus, saque la palabra de Dios falando aos nossos corações. hablando a nuestros corazones. Queridos irmãos e irmãs ouvintes Hermanos de oyentes, todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra, que Deus abençoe em nome de Jesus. que Dios les bendiga en nombre de Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios.